todos e todas. Este é mais um vídeo da ATPC de Matemática e Ciências da Natureza. Os objetivos são exibir um vídeo com momento de reflexão e acolhimento, fazer uma retrospectiva da ATPC do primeiro semestre, desenvolvida pelo Núcleo Pedagógico, equipes de Matemática, Ciências da Natureza e Tecnologia, analisar as potencialidades do material, orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, as sequências de atividades. Isso daí é uma primeira parte. Num próximo ATPC eu vou mostrar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais conforme as habilidades essenciais. Mostrar as possibilidades do WordWall como ferramenta no processo de aprendizagem e complementar as ações de formação do novo ensino médio realizado pelo CMSP através dos recursos audiovisuais. A nossa pauta formativa, retrospectiva das ATPC, orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais, WordWall, novo ensino médio. Quem é o educador do ensino médio? Então, a seguir, temos o vídeo da Cissa Guimarães como momento de acolhimento e reflexões. Contei meus anos e descobri que eu terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Eu quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir dos seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Então, vou comentar aqui um pouco com vocês, fazer uma retrospectiva das formações que nós realizamos aqui enquanto diretoria de ensino, enquanto matemática, ciências da natureza e a tecnologia, que nós realizamos essas articulações. Então, a nossa primeira TPC foi lá no dia 18 de fevereiro, que a gente falou organização do trabalho nas escolas, que as escolas estavam abrindo novamente, com os protocolos de segurança, E aí nós comentamos também sobre o CMSP, como que funciona, como para olhar lá no site, ver o repositório de material que tinha, e sobre o ensino híbrido também. E aí no dia 4 de março, a gente fez uma aula que eu comentei sobre o plano de aula e a Vanessa apresentou sobre o Office Mix, do PowerPoint para vocês. Lá no dia 1º de abril, a gente pulou do dia 4 de março até o 1º de abril porque teve aquele recesso. Então, no 1º de abril, eu falei sobre intencionalidade pedagógica, Eu escrevi ali intencionalidade de aprendizagem, mas tem o mesmo significado. Aí, no dia 15 de abril, eu fiz uma conversa, com o professor Anderson, e ele comentou sobre a tecnologia, como a gente pode aliá-la à aprendizagem. Aí, no dia 29 de abril, nós fizemos aquela TPC que foi ao vivo, que falamos sobre os recursos do Google Forms, quem fez
A apresentação foi a PCNP Vanessa. No dia 13 de maio foi um ATPC geral para todos, desde os anos iniciais até o ensino médio, sobre o guia do ensino híbrido, né, que eu e a Tamires montamos essa apresentação e nós fizemos a gravação que foi disponibilizada para vocês. No dia 27 de maio, eu e a Silvana comentamos sobre as habilidades essenciais, né? E ela comentou do aprender sempre nas ciências da natureza, que foi novidade desde o segundo bimestre. E no 10 de junho nós encerramos, né, as pautas, os momentos, né, de TPC-DE com o novo ensino médio, né, que ela explicou o formato, né, as características, e nós temos ouvido bastante sobre esse novo ensino médio, né, que já está em vigor com a primeira série desse ano. E eu comentei um pouco sobre as habilidades que nós temos da matemática no novo ensino médio, né? E a gente já tem o currículo homologado do ensino médio, que traz aí uma complexidade, né? E um jeito de trabalhar diferente, posso assim dizer, né? E aí, quem sabe, a gente volta a discutir sobre isso, né? A Silvana vai comentar um pouco sobre isso aqui hoje, mas com certeza a gente fará outros momentos para discutir um pouco mais, né? Pensando aí nas metodologias que serão utilizadas, né? Pensando aí como a gente, como que nós vamos proporcionar, né, os aprofundamentos, né, os itinerários, né, e tal. Então, eu fiz esse levantamento, né, da retrospectiva formativa desse ano para a gente pensar, né? Aqui a gente tem um grande trabalho de imaginar, né, quais os temas que podem auxiliar no trabalho de vocês. E eu espero que cada tema que nós trouxemos aqui possa ter contribuído de alguma forma, ou com alguma ideia, ou com uma sugestão, né? Mesmo das ferramentas digitais que a gente tem comentado, e hoje eu vou comentar mais um pouquinho sobre elas, sobre uma delas, né, na verdade. Então, para essa, né, ATPC, eu vou comentar aqui das competências socioemocionais, que nós temos o material Aprender Sempre, que ela é específica para trabalhar o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, né? E aqui, como nós estamos, o pessoal da matemática, né, os professores da área de matemática, os professores da área de ciências da natureza, então, a gente pode pensar que essas competências socioemocionais podem ser desenvolvidas por qualquer componente curricular, bem como os professores coordenadores que também acompanham essas nossas formações, eles também podem propiciar no seu momento lá de ATPC na escola, também o desenvolvimento dessas competências com vocês, tá? Então, eu coloquei aqui alguns itens só para a gente contextualizar, né, essas competências socioemocionais, né? A gente sabe que ganhou uma notoriedade no momento da pandemia, né? Ela teve um valor, ela teve um reconhecimento, né? A gente sabe da atuação do Conviva nas escolas, isso é bem bacana e eu acho que favorece a aprendizagem. Por isso que eu sempre tenho trazido uma habilidade socioemocional para ser desenvolvida aqui, né? Ou como uma sugestão, como uma ideia para vocês levarem para a sala de aula de vocês, né? A gente tem ali fortes contribuições do Instituto Ayrton Senna, né? Que eles que elencaram aquelas macro competências, né? E dentro dessas macros, as competências, as habilidades, né, socioemocionais que nós temos. E em conversa com isso, que a gente sabe, né, das competências da BNCC, que os nossos currículos, né, do ensino fundamental e do ensino médio, né, elas estão baseadas nessas competências maiores da BNCC, que também trata da socioemocional. E o material Aprender Sempre, né, ano passado também já havia um volume falando sobre isso, e nesse ano para elaborar esse momento aqui nosso de hoje, eu usei como referência o material Aprender Sempre, volume 3, né, para comentar sobre esse assunto com vocês, né. Então, o material de apoio é esse, orientações para circular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades, né, para a gente pensar de que maneira que a gente estrutura, né? Como que a gente traz uma habilidade socioemocional,
pensando na intenção dessa habilidade, né, para o momento da sala de aula e como aos poucos nós vamos nos apropriando delas para ser oferecida na sala de aula, tá? Penso aqui comigo que alguns de vocês já realizam esse desenvolvimento e esse olhar para essas habilidades socioemocional. Mas, às vezes, a gente precisa ter uma intenção clara, saber qual delas, né, que a gente olha ali para a nossa turma, né, verificando a necessidade da turma em oferecer alguma delas para o desenvolvimento, tá? As habilidades socioemocionais, né, a gente pode ver, dentre tantas lá que nós temos, tem estudantes que têm algumas delas desenvolvidas, e nós também, né? Mas acho que a grande coisa enriquecedora de tudo isso é imaginar o quanto que nós podemos desenvolvê-la e o quanto que nós podemos oportunizar esses nossos momentos das aulas, né? Pensando também que elas favorecem o aprendizado dos estudantes, tá? Então, no material é trazido, né, esses três, vou dizer aqui, elementos, tá? Sensibilização, o acompanhamento e avaliação em processo. Sobre a sensibilização, o material já trabalhou no volume anterior, mas eu vou trazer um pouco sobre o que é essa sensibilização, tá? Que está vinculado ao acompanhamento, que é o tema específico de hoje, e depois da avaliação em processo, que futuramente eu também comentarei com vocês. Então, a sensibilização trata, né? É o despertar para a competência socioemocional, é o momento de nomear, definir e dar significado para ela, nos mais diversos contextos em que é mobilizada, e em especial nos contextos em que ela se integra ao desenvolvimento das habilidades cognitivas essenciais e objetos de aprendizagem, tá? Isso daí é o que trata no material Aprender Sempre, falando que é essa sensibilização, tá? É vocês elencarem uma dessas habilidades, né? De vocês terem, lançar esse olhar diferente, né, para a sala de aula, pensando não só no desenvolvimento das habilidades cognitivas, mas também olhando para aquilo lá e falando assim, ai, meus estudantes estão necessitando nesse momento de eu usar a habilidade da persistência, que é um pouco que eu vou comentar mais para frente. Ah, meus estudantes, de uma maneira geral, eles estão necessitando desenvolver essa outra habilidade, tá? Esse que é o grande papel da sensibilização, né? Defini-la e dar significado para ela, tá? Então, vocês vejam, né, conforme a necessidade da turma, para pensar aí no desenvolvimento dessas tantas habilidades que nós temos, tá? Então, um dos aspectos, né, para depois a gente conseguir definir essa habilidade socioemocional que vai ser desenvolvida, e como que eu vou fazer o acompanhamento disso? Como que eu vou fazer isso na prática? Como vai ser realizável, né? Então, a gente tem ali a intenção do desenvolvimento de uma habilidade socioemocional, isso tem que estar claro, e manter um registro contínuo e individual. Esse registro, ele é como se fosse um plano de aula, pensei aqui comigo, em que vocês, ao elencar uma habilidade socioemocional, vai pensar em todas as estratégias que vocês vão utilizar ou a metodologia que você vai utilizar na mediação ali com os estudantes, né? Quais momentos que vocês vão se dedicar da aula, de repente, para discutir sobre isso, ou de repente comentar com os estudantes que vocês têm essa intenção de desenvolver uma habilidade socioemocional e para eles entenderem o que é, né? E acho que muitos, né, dos estudantes, eu acho que com esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, né, das dificuldades que nós temos em entender tudo isso, né, e desse processo que nós estamos, eles devem estar familiarizados com alguns termos, né? E nós também, né? A questão da fragilidade, a questão da vulnerabilidade, a questão de quanto o contexto social é importante para nós, nós estamos privados disso, né? De certa maneira, tá? Então, a gente falar dessas habilidades socioemocionais, a gente acredito que temos um campo fértil aí para falar
sobre elas, né? E para desenvolvê-las também. Tá? E como acontece, né, esse acompanhamento, né? É aquela coisa, né, às vezes desse andar pela sala de aula, de identificar ali no estudante o que ele está sentindo, né? Ou porque que está desmotivado, ou porque não tem interesse em realizar determinada atividade, provocar reflexões dos estudantes, né? E disso que a gente observa, a gente pontuar algumas questões, né? A gente pontuou algumas perguntas para eles, né? As perguntas, elas são sempre interessantes, por quê? Porque toda vez que eu lanço uma pergunta, o outro, em relação à minha pergunta, ele sente aquilo no dever de ter uma resposta, né? Então, a gente fala a questão da metodologia ativa, né? Que ativa o outro é quando nós fazemos uma pergunta. E mediar a aprendizagem, né? Nesse todo o processo aí do papel de vocês, na sala de aula, né, enquanto media a aprendizagem, né, e não só ela, né, os aspectos emocionais, eles fazem parte dali, né, o que a gente fala, assim, do desenvolvimento da habilidade, né, a gente fala assim, ah, mas eu faço isso em sala de aula. Eu tenho certeza, né, que nós fazemos quando nós, no momento que nós entramos em sala de aula, que nós cumprimentamos, que nós perguntamos como eles estão, que nós perguntamos como eles estão, se eles estão conseguindo desenvolver as atividades ou não, né? Isso faz parte. Mas quando a gente tem intenção clara, né, sobre isso, a gente tem um olhar mais atento e nós também preparamos algo pensando no desenvolvimento dessas que nós escolhemos, tá? É esse olhar diferenciado quando a gente propõe o desenvolvimento de uma delas, né? Por quê? Porque aí você vai ter um olhar mais atento, vai ter uma atenção profunda sobre aquilo e a questão de analisar como que os estudantes estão percebendo esse movimento nas aulas. Então, o exemplo 1 aqui que nós temos, que é comentado no material, tá? Tudo isso aqui que eu estou comentando com vocês é baseado no material. Então, ao perceber estudantes que estão com dificuldades em persistir nas tarefas, pelo acompanhamento, como desenvolvemos essa habilidade? Como que a gente faz? Como que a gente pode fazer para que nossos estudantes persistam na aprendizagem, persistam na realização, principalmente quando nós temos, né, aquelas habilidades matemáticas, né, que requer uma maior concentração, que requer um maior empenho deles. Como que a gente pode fazer para que eles persistam nela, né? E como que assim, quais perguntas que a gente pode levar a isso e quais situações de aprendizagem que a gente pode criar ali no momento da aula para fomentar essa persistência, né? Às vezes um incentivo nosso, às vezes eles perceberem que nós estamos com mais atenção naquilo que eles estão desenvolvendo, né? E a gente pode falar para os estudantes, olha, eu estou persistindo nisso, eu estou atuando como um persistente para que vocês acompanhem, para que vocês aprendam. Então, tenho certeza, né, que se a gente tivesse no momento, né, de formação com todos presentes, vocês teriam muitas ideias para pensar aí nessa persistência, né? Como que a gente desenvolve essa habilidade? Outro exemplo que a gente tem aqui é sobre a imaginação criativa, tá? Então, a gente tem algo que nos favorece quanto à imaginação criativa, que são habilidades do próprio currículo que fala sobre elaborar situações problemas, né? Ou mesmo aquelas de resolver situações problema usando as suas estratégias pessoais. Isso daí vai fazer com que os estudantes se engajem na atividade e ele vai ter que imaginar, ele vai ter que pôr a mão na massa e pensar de que maneira que ele vai resolver aquilo. E quão rico é isso? Porque é a imaginação criativa sendo colocada naquele momento, né? Sendo desenvolvida junto com o processo de aprendizagem, né? De aprendizagem cognitiva, que dizem nesse sentido. Então, a gente também começa a perceber do quanto que esse desenvolvimento, né? Eles caminham juntos também. Eu favoreço a socioemocional e eu favoreço a cognitiva junto, né? E o quão rico
que é esse casamento, né? E o quantos frutos que pode gerar disso. Então, vou comentar aqui alguns itens. Quando a gente está falando antes do acompanhamento, o que é necessário? Planeje as interações pedagógicas, definir com precisão os objetivos da aula, isso é importante, né, para a gente saber o que nós queremos deles, né, e quais recursos que nós vamos nos apropriar para o desenvolvimento daquela determinada aula. Seja pontual e demonstre que se preocupa com a ausência ou atraso dos estudantes. Organize o espaço da sala de aula ou outro lugar que vocês forem utilizar aí na escola. Planeje formas de envolver os estudantes que demonstram pouca abertura para as atividades em grupo, sabe? Aquela coisa da gente já pensar um pouco das situações que podem acontecer ali no momento presente. Uma coisa que favorece nisso tudo são as nossas experiências de sala de aula, né? E quantas experiências nós temos, né? De várias situações, né? Mesmo tanto aquelas que foram boas, né? E aquelas que não foram tão boas e nos fez pensar tantas coisas acerca da nossa profissão. Então, esse planejamento é já de alguma forma nos preparar, né? Igual quando a gente se prepara para uma viagem, da gente pensando aí em tudo que pode acontecer e nós estarmos prevenidos quanto a algumas situações, né? Mas a gente bem sabe também que a sala de aula é um espaço dinâmico e às vezes naquele dia alguma situação parece que dispara acontecer tantas outras, né? E como que a gente faz esses momentos, né? Como nos preparamos para esses momentos incertos, né, da sala de aula, tá? É tentar mediar ali da menor maneira possível, né, com aquilo que vocês podem, né, com os recursos pessoais que vocês têm para tentar mediar da melhor maneira a sala de aula. E penso que comigo, enquanto comento isso com vocês, quando nós temos, né, essa intenção do desenvolvimento da habilidade socioemocional e os estudantes compreendem toda essa nossa proposta de trabalho, esses momentos, né, que às vezes nós não temos controle, acredito que eles vão diminuindo. Por quê? Porque o estudante vai entender nessa comunicação que vocês têm com ele, né, das necessidades emocionais que eles trazem, nós sabemos que eles têm muito, principalmente determinada faixa etária, né, pelo próprio desenvolvimento do corpo, e tantas coisas surgem ali, às vezes a gente pode até, de uma situação que aconteceu em sala de aula, de repente levantar um projeto sobre esse estudo, né, de pensar no desenvolvimento do corpo. O que está acontecendo nessa minha faixa etária de idade, que qualquer coisa que um amigo fala, eu explodo, eu dou uma resposta, né? Eu sou grossa, né? Como às vezes eles costumam dizer. Eu respondo para minha mãe, respondo para o meu pai, respondo para a professora. O que gatilha isso? Tem a ver com as questões hormonais também, mas tem a questão também sobre alguma emoção ali que eu não estou dando conta de resolver, né? Então, a gente pode ver o quão rico é isso, né? E o quanto que essas experiências, né, é, de aprendizagens, né, e de desenvolvimento que a gente propicia, que eu acho que também faz com que nós aprendamos outras coisas também, né? Que é importante tanto quanto. E durante o acompanhamento, estimule os estudantes a exporem seus conhecimentos, acompanhe o desenvolvimento da competência socioemocional na sua relação com as atividades e aprendizagens esperadas na aula. Contribua para que identifiquem as aprendizagens, né? Acho que é interessante isso também. Os estudantes mostrarem, professora, agora eu entendi, porque é isso, 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 e ele vai relatando para você as etapas de aprendizagem, o processo dele do aprender, né? E são esses momentos que nós nos sentimos muito felizes, né? E sentimos ali que nosso papel está sendo bem executado, né? Que a gente está tendo uma resposta, a gente está tendo um resultado. Fortaleça o sentimento de pertencimento dos estudantes à escola, né? Como isso é importante e como é difícil também da gente pensar nisso, mas é possível, né? É possível esse sentimento de você pertencer, né? Eu pertenço a um lugar que os professores estão interessados em mim. Eu pertenço a um lugar
que vai me dar condições, né, para eu ter um planejamento de uma vida profissional, né, seja qual profissão que ele escolha, né. Medeia situações de supostas indisciplinas, né, foi aquilo que eu comentei, daqueles momentos que às vezes não são previsíveis. Oriente e acompanhe o trabalho das duplas e trios, né, conforme a organização aí de vocês. Colaborar na avaliação e no processo de apropriação, né, para que os estudantes, às vezes, eles podem colaborar nessa avaliação deles mesmos, né, e pensar nesse processo de apropriação dos conhecimentos que foram realizados ali durante a aula. E depois do acompanhamento, observe o término da aula e como estão os estudantes. Identifique as aprendizagens dos estudantes, habilidades anteriores e atuais. Sabe aquela coisa, né, quando a gente encerra a aula e a gente fala assim, eles ainda estão precisando da retomada daquela habilidade. Eles ainda estão necessitando de mais situações, problemas sobre isso. Ou vou pensar numa atividade para que eles tragam as suas estratégias pessoais, tá? Avalie se as atividades desafiantes atingiram seus objetivos, é algo que a gente sempre acaba fazendo, mesmo que rapidamente, né, após as nossas aulas, é avaliar esse processo do momento que foi desenvolvido lá na sala de aula. E aprimore o planejamento coletivo com seus colegas professores sempre que possível, né? Por quê? Porque é essa troca, né, tanto dos estudantes como as nossas, né? Porque quando a gente pensa nesse momento que nós comentamos das nossas experiências profissionais, são os momentos que nós revisitamos o nosso conhecimento, nós revisitamos as nossas práticas, e ao compartilhar com o outro e o outro também agregar a sua história, a gente repensa naquilo que a gente faz e a gente tem um outro olhar para aquilo que a gente fazia. Por isso que esses momentos são importantes, né? E por isso que formação também é importante, para a gente revisitar, para a gente pensar sobre as nossas práticas, para a gente pensar como que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, né? De uma maneira que a gente veja resultados das aprendizagens. Não resultado pelo índice, mas aquele resultado de satisfação, de nós olharmos para os nossos estudantes e verem o quanto eles aprenderam, o quanto que é bom sentir isso. Então, nós entendemos, né, como que o acompanhamento ele pode nos auxiliar pensando aí em como desenvolver, em como proporcionar uma habilidade socioemocional com os nossos estudantes, tá? A seguir, eu vou comentar com vocês um pouco sobre as metodologias ativas. Acho que nós ainda discutiremos muito sobre elas e conversaremos muito sobre elas, né, na promoção do desenvolvimento da habilidade socioemocional. As metodologias ativas integram princípios conceituais que orientam as práticas pedagógicas dos professores para uma abordagem coesa, né, que tenha sentido para o estudante, estruturada, né, que eu me apoie no conceito, né, de alguma dessas metodologias que nós temos, intencional, eu tenho claro aquilo que eu quero dos estudantes e aprendizagem. Compromissada, eu me comprometo com o aprendizado dele, bem como todo o desenvolvimento ali das habilidades, né, que nos colocam em contato quando estamos em sala de aula, colaborativa, né, que aprendemos todos juntos, e problematizadora, né, que alicerçam a promoção do protagonismo dos estudantes e do desenvolvimento de competências cognitivas, né, referente às aprendizagens, às habilidades aí que nós temos de matemática, de ciências da natureza e as socioemocionais. Então, nós temos aí grandes contribuições quando a gente fala das metodologias ativas, né? Que é a participação do estudante na construção de conhecimento, na construção de sua própria aprendizagem, no seu papel ativo enquanto aprende. Melhor mediação, porque o professor tem que estar ali orientando a todo momento, né? Eu acho que a metodologia ativa, ela requer mais do professor, mas no sentido de você atuar,
de você auxiliar, de você estar ali mediando. E a gestão da aula mais adequada, né? Que tem os tempos já programados para que os estudantes se organizem no desenvolvimento das atividades conforme a metodologia escolhida. Quando praticadas para desenvolver competências, metodologias ativas requerem condições indissociáveis. Exigem dos estudantes um papel ativo, exigem que os professores estabeleçam com os estudantes uma relação de confiança e de abertura para o erro. O erro é importante, né? O erro que leva o estudante a refletir, né? E a aprender. São aplicadas em situações colaborativas envolvendo o trabalho em equipe, são trabalhadas em situações de aprendizagem complexas, como os projetos, por exemplo, envolvendo a necessidade de problematização. Essa aprendizagem complexa, a gente pode abrir ali um leque, né, de oportunidades de aprendizagens quando a gente desenvolve determinado tema, né? Ou quando o estudante, a partir de um problema que eles levantam, né, do quanto que ali eles aprendem, do quanto complexo que se torna aquilo lá. Exigem como base sequências de atividades estruturadas, intencionais e com a duração adequada para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. E quais metodologias ativas que foi elencado ali no material, né? Foi falado sobre a problematização, que é o aprender a aprender, e aprendizagem colaborativa, tá? Pensando ali na mobilização de competências socioemocionais, né? Também algo que foi trazido ali no material foi sobre a atuação, a atitude do professor, né? Que a gente tem ali a pedagogia da presença, potencializa o acompanhamento no desenvolvimento de competências socioemocionais, né? A problematização tem algo ali central nela, que é o aprender a aprender, que o estudante vai estar deparado com uma situação, ele vai ter que aprender sobre aquilo que ele está desenvolvendo, né? Ou que ele tem interesse. Planejamento bem sistematizado e com intenções claras quanto ao desenvolvimento das habilidades, né? Sejam as cognitivas ou as socioemocionais né? E o problema inicial pode começar essa metodologia a partir de um problema inicial, a partir de um questionamento dos estudantes ou de um conjunto de boas perguntas. E a aprendizagem colaborativa, né? O que a gente tem ali, né? Que o momento de interação entre os estudantes é oportuno para a mobilização de competências socioemocionais. Por quê? Porque na colaboração, eu, ao entrar em contato com o outro, a discutir uma ideia ou argumentar algum conceito com os outros estudantes, né? A todo momento vai estar requisitando dele para que seja desenvolvido ou colocado em prova ali algumas habilidades socioemocionais que eu domino ou não. Por exemplo, né, quando a gente às vezes tem uma ideia boa e nós às vezes não nos sentimos fortalecidos para falar sobre aquela determinada ideia, e os estudantes muitas vezes também sentem isso. Só que na colaboração também tem que estar bem claro que todos têm a oportunidade de falar. O princípio da colaboração é esse, que todos participam, né? Que todos contribuam para o avanço da aprendizagem, né? E ali eu coloquei como sugestão trabalho com os pequenos grupos, que é um tema que a gente vem trazendo lá nas formações da recuperação e aprofundamento. Então vamos lá para entender um pouco sobre a pedagogia da presença, né? Estar presente envolve acolhimento para os estudantes. O que é esse acolhimento, né? A gente fala tanto, mas é um momento que a gente propicia para todo mundo sentir que pertence àquele espaço. Eu pertenço a essa minha sala de aula, né? E abertura para uma relação de confiança com os estudantes. Essa abertura, né, é permitir que os estudantes, né, comentem sobre as aprendizagens deles, sobre as dificuldades deles, né? Essa abertura, ela é primordial para ele sentir confiança em que pode se aproximar de nós,
para tirar as dúvidas, para comentar sobre o processo de aprendizagem dele, né? Para comentar sobre o que ele não compreende ainda daquele determinado assunto, daquela determinada aprendizagem, né? Mediação nas situações de conflitos, né? Quando necessário. Compromisso do professor em relação à aprendizagem dos estudantes, né? Esse compromisso do professor e essa presença requerem o quê? Né? Aquela escutativa, o olhar atento para as necessidades, né, dos estudantes, né, o fortalecimento, né, de vínculos entre eles, né? E se a gente fala da colaboração, eu só vou me sentir que eu posso colaborar num grupo quando aquela minha ideia é aceita, né? Quando, e não só a questão aceita no sentido de eu poder falar aquela ideia e o grupo discutir sobre aquilo, né? E eu também ter o espaço para argumentar sobre aquilo que eu penso, né? Sobre aquilo que eu penso fazer ou sobre um conceito matemático que às vezes os estudantes têm e eles têm muito receio, né, de comentar ali no momento, né, da sala de aula, né? Então, essa pedagogia da presença, né, é aquele momento que a gente, não é que esquece tudo, mas que a gente esteja ali, né, naquele momento presente, né, escutando, estando atento para as necessidades, né, pensando ali nas intenções claras que a gente tem enquanto a gente está na sala de aula, na promoção do desenvolvimento das aprendizagens. Então, pessoal, nessa parte da TPC, comentei um pouco com vocês sobre como que a gente favorece o desenvolvimento de uma habilidade socioemocional no momento ali com os nossos estudantes. Então, primeiro, a gente identifica uma, né? Algo que a gente comentou aqui foi sobre o acompanhamento na aula, elencada essa habilidade socioemocional, nós em sala de aula, atentos a isso, em vários momentos, podemos oferecer para os nossos estudantes, né? Perguntas ou mediações, ou os estudantes já tomando ciência dessa habilidade que está sendo desenvolvida, a gente cria um próprio momento, um espaço ali na sala de aula, mas não só isso, a todo momento na sala de aula, nós vamos mediando os momentos ali com eles, pensando nessa habilidade socioemocional. A gente percebe que as metodologias ativas, elas favorecem esse processo também do desenvolvimento da habilidade, mas é claro, numa aula mesmo nossa, mesmo não utilizando as metodologias ativas, elas podem ser desenvolvidas. Então, nessa segunda parte aqui da TPC, digamos assim, segunda parte, vou comentar com vocês sobre o WordWall e a gente fecha sobre a parte do novo ensino médio das ciências da natureza, que são as contribuições dessa área para vocês. Nesse TPC em especial, vou falar um pouco para vocês sobre o WordWall. Alguns de vocês devem conhecer essa ferramenta digital, e para aqueles que não conhecem, que sejam bem-vindos e que isso possa auxiliar aí no trabalho de vocês. Pelas avaliações de vocês, das ATPCs no geral, vocês gostam muito quando nós trazemos algo que vocês consigam utilizar na prática, ou algo que vocês não conheçam e possam tomar conhecimento. A gente gosta quando tem alguma novidade, a gente gosta de olhar outras coisas que tem por aí, principalmente nesse mundo sem fim da internet, que tem muita coisa boa quando nós apuramos o olhar para aquilo que pode nos auxiliar como ferramenta de aprendizagem. Então, o WordWall, ele é um site que vocês podem criar atividade e eu vou mostrar detalhadamente para vocês. Pessoal, vou mostrar aqui um pouco para vocês, né? Um pouco não, vou mostrar para vocês aqui o WordWall. Quando nós entramos, é essa página de início que nós temos. Então, a gente vai rolando aqui explica, né? Escolha o modelo, insira seu conteúdo, imprima suas atividades ou reproduza uma tela, né? Interessante quando a gente tem essa opção de imprimir suas atividades,
de pensar naqueles estudantes que não têm acesso, né? Ou pensar, de repente, a escola não tem tecnologia para todos, não tem computador para todos, quero dizer, e vocês imprimam e mostram as atividades para os estudantes, né? A gente inventa, né, e se vira nos 30 aí, né? Acho que um de vocês devem conhecer o WordWall, para quem não conhece. Então, nós temos aqui vários modelos, tá, de jogos, tal, né, que nós criamos de acordo com aquela intenção de aprendizagem que a gente tem. E o que é interessante do WordWall, que eu achei bem bacana, são as combinações que o próprio site cria. Então, a partir de uma atividade que eu faço, eu tenho as combinações de outras, tá? Então, eu vou mostrar aqui algumas atividades que eu já fiz, tá? Então, essa aqui dos polígonos eu fiz por causa da transmissão lá da recuperação e aprofundamento. Essa do verdadeiro ou falso dos números inteiros. Nas minhas atividades. Vou aqui mostrar para vocês, quando eu clico aqui, ó, do verdadeiro ou falso, tá? E aí eu posso criar, mas aqui eu vou, no caso, eu vou mostrar uma atividade para vocês, ó. Então, eu tenho aqui, só para vocês observarem como que é. Então, soma 10, verdadeiro ou falso? Essa atividade não foi eu que criei, é uma atividade que tem aqui no site mesmo. Então, ele tem esse recurso de som, tal, verdadeiro ou falso? 8 mais 2 é igual a 10? Verdadeiro. 2 mais 5 igual a 10? Falso. 8 mais 4 igual a 10? Falso. É verdadeiro. Tá vendo? E tem um tempo, né? Que vai ocorrendo esse sequenciamento aí das falso, das expressões. Só que, né? Então, é bem bacana, né? E no final, ele mostra a pontuação da atividade. E vocês estão vendo que está aumentando a velocidade aqui do que está me aparecendo. Eu estou quase errando, porque eu estou falando. Aí encerra, ele mostra, né? Tem uma tabela de classificação. E aí ele mostra aqui, né, das expressões que tinham, o que era verdadeiro, o que era falso. E aí tem que começar de novo. Então, eu vou aqui, ó, no criar atividade. Então, eu já tinha feito uma de verdadeiro ou falso, mas eu vou abrir aqui só para vocês verem, tá? Então, na hora que eu vou criar uma atividade, eu coloco isso. Vou colocar aqui de novo, né? Números inteiros. Tá. E aqui, aí eu vou escrever nas sentenças que são verdadeiras, eu vou colocar aqui 1, menos 1 é menor que 0. E como falso, eu vou colocar aqui menos 6 é maior que menos 1. Vou colocar mais outra aqui. Então, vou adicionar. Então, vou colocar aqui 4 é maior que 0. Acho interessante quando a gente trabalha com 0, porque a gente sabe, às vezes, do entendimento que tem desse conceito do número 0. Então, quanto mais a gente oferece, mais os estudantes se acostumam, né? E aqui eu vou ter uma 10 menor que 2. Tá, fiz algo bem simples aqui, bem rápido. E aí eu coloco concluído, e aí a atividade roda. Então, começa. 4 maior que 0, verdadeiro. 10 menor que 2, falso. Menos 6 maior que menos 1, falso. Menos 6 é menor, né? Menos 1 é menor que verdadeiro. 4 maior que 0, verdadeiro. Menos 6 maior que menos 1, falso. Já foi essas, né? Mas aí vem a questão da velocidade.
E aí, ó, eu passei. E quando eu erro, 4 maior que zero, vou colocar, era para colocar menos 1 menor que zero. Passou. Tá, e aqui, né, e aí vai acontecer aquilo que eu já mostrei, né, vai ter a pontuação, né, vai ter a classificação, é a musiquinha que ele mostra quando tá acabando o tempo. Isso aqui é outra opção que a gente tem, tá? Então, 10 é menor que 2, né, falso. Menos 1 é menor que zero, verdadeiro. Menos 6 é maior, menos 6 maior que menos 1, falso. 4 maior que zero, verdadeiro. Tá? Então, aí a gente vai tendo várias opções aqui também, né? Mostra o tempo, mostra do quanto que acertou. Isso é bem bacana, né? Então, foi só para exemplificar um pouquinho aí, mostrar um pouquinho das possibilidades que a gente tem aí de uma ferramenta. Próximas a TPCs, eu estou vendo outras para mostrar para vocês. E se vocês tiverem sugestão de alguma, se vocês quiserem também me mandar um vídeo explicativo de alguma outra, fica aqui o meu convite e fica aberto a vocês. Na nossa última parte dessa TPC, nós vamos trazer aqui considerações da Ana Penido e da Lilian Bassic. Nesse primeiro, vocês vão ver quem é o novo educador do ensino médio, quais são as competências e práticas esperadas dos educadores para promover as transformações do ensino médio? Gestores e professores são os grandes responsáveis por transformar as mudanças propostas para o ensino médio em realidade cotidiana. A magnitude do desafio convida esses educadores a revisitarem suas concepções e práticas profissionais, abrindo-se à experiência de desafiar o que já não funciona mais e de co-criar o futuro da educação brasileira. Então, a seguir, acompanhe aí conosco o vídeo da Ana Penido. Gestores escolares e professores são os grandes responsáveis por transformar a Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio em realidade no chão da escola. Para dar conta desse desafio, precisam promover o seu próprio desenvolvimento integral, ou seja, adquirir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores condizentes com as novas demandas. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Educação, CNE, propõe uma nova matriz de competências docentes que incorporam as 10 competências gerais da BNCC, mas adaptadas à realidade dos educadores. Por exemplo, a competência conhecimento. No caso de gestores escolares, ela pressupõe conhecer práticas eficazes e inovadoras de gestão escolar. Já para os professores, pressupõe o domínio do seu componente curricular e uma visão mais aprofundada de toda a sua área do conhecimento para fazer essas articulações. Vão também desenvolver essas habilidades para transformarem a sua prática, incorporando metodologias, ferramentas, abordagens pedagógicas, de forma a fazer com que esse conhecimento chegue até os seus alunos sem que ninguém fique para trás. E, obviamente, estimular a valorização do conhecimento. Uma vez que esse educador valoriza o conhecimento, ele estimula que o estudante também tenha apreço pelo saber. A segunda competência é o pensamento científico, crítico e criativo. Ou seja, espera-se que o educador compreenda profundamente esses processos de construção do conhecimento, de investigação científica da realidade, mas que também saiba como criar oportunidades de investigação com os seus alunos, estimulando essa curiosidade intelectual, questionando a realidade e ajudando os seus alunos a também terem esse olhar inquieto sobre o que acontece à sua volta. E também sendo capaz de propor novas soluções, tanto para a sua prática, quanto estimulando que a sua prática envolva os alunos na criação de soluções de problemas cotidianos, para os problemas da comunidade, para os problemas da sociedade, para os problemas da própria escola.
A terceira competência é o repertório cultural. Esse professor é convidado a expandir o seu próprio repertório, abrindo-se ao novo, criando ambientes escolares mais acolhedores para a diferença e a diversidade, permitindo que seus estudantes se envolvam em práticas e manifestações artístico-culturais para que possam ampliar sua sensibilidade, a sua capacidade de abstração, a sua criatividade. A competência 4 é a da comunicação. Hoje em dia, mais do que nunca, esse educador precisa conhecer novas linguagens, plataformas, recursos de comunicação e também ter habilidade para escutar, se expressar, dialogar com todos os atores da comunidade escolar, criar ambientes em que as vozes sejam escutadas, os diálogos levem ao entendimento mútuo, para que todos possam participar, inclusive e principalmente os próprios estudantes. A competência 5 é da cultura digital. Diante da importância que as tecnologias digitais assumiram no mundo e nos processos de ensino e aprendizagem, é fundamental que esse educador se aproprie, conheça a fundo essas ferramentas, saiba navegar nesse mundo, nessa cultura digital, mas também tenha a habilidade de usar tudo isso a favor do seu estudante, para melhorar suas práticas de gestão escolar, suas abordagens pedagógicas, para engajar mais, ampliar as oportunidades educacionais desses alunos, reduzindo igualdades ao invés de aumentá-las, e principalmente ter essa capacidade de usar as tecnologias de maneira ética, significativa e criativa. A competência 6 é o trabalho e projeto de vida. Ou seja, esse educador precisa conhecer profundamente a sua profissão e ter imenso apreço por ela. E a habilidade para desenvolver o seu próprio projeto de vida, vendo propósito naquilo que faz. Além, obviamente, de estimular e utilizar o projeto de vida do seu aluno como referência para tudo que faz na escola. Mais do que tudo, esse educador precisa desenvolver a capacidade de planejar sua carreira, planejar o seu cotidiano na escola, com muita flexibilidade, resiliência, perseverança, determinação, para superar obstáculos, cumprir com seus objetivos pessoais, sociais, profissionais e, principalmente, oferecer uma educação transformadora que permita a esses alunos também realizarem o seu projeto de vida. A competência 7 é a argumentação. Professores e gestores precisam conhecer a fundo dados, fatos e evidências para subsidiar suas posições e ações. Precisam também ter a habilidade de utilizar esses dados para replanejar as suas práticas, para encontrar melhores rumos para garantir o direito de aprendizagem aos seus alunos e, ao mesmo tempo, respeitando a opinião do outro, acolhendo as diferenças de posicionamentos, sendo capaz de construir pactos de convivência mais harmônicos, com o cuidado de emitir suas próprias opiniões sem ferir direitos humanos, sem expressão de preconceito ou discriminação, sempre valorizando a solidariedade, a sustentabilidade, o consumo consciente. A competência 8 é o autoconhecimento e autocuidado. É fundamental que os educadores reconheçam suas fragilidades e potências, suas aspirações e desafios para estarem em constante busca de evolução, que eles possam cuidar do seu bem-estar físico, mental, emocional e que tenham a habilidade de criar ambientes e oportunidades para que seus estudantes também sejam capazes de reconhecer-se e apreciar-se, a desenvolver a sua autoconfiança, a sua autoestima e essa crença fundamental de que são capazes de aprender e de realizar seu projeto de vida. A competência 9 é empatia e cooperação. Gestores escolares e professores são convidados a conhecer mais a fundo os seus próprios estudantes e a desenvolver uma relação de empatia e interação profunda com eles, desenvolvendo com eles uma relação fundada em confiança, interação, troca, coautoria. Também precisam colaborar mais com seus pares e seus colegas, transformando a escola numa comunidade de aprendizagens e trocas,
porque desenvolvimento integral e interdisciplinaridade demandam esse trabalho articulado entre todos. Não dá mais para cada um entrar na sua sala, fechar sua porta, se restringir ao seu quadrado, porque o novo ensino médio demanda a ação corresponsável de todos os envolvidos. A competência 10 é responsabilidade e cidadania. Os educadores precisam conhecer a fundo os sistemas educacionais em que estão inseridos. Precisam saber das políticas educacionais, das questões institucionais, para entender o seu papel, inclusive no ecossistema da educação brasileira. Precisam exercer o seu papel enquanto cidadãos críticos, propositivos, que conhecem os seus direitos, mas também reconhecem os seus deveres e são capazes de contribuir para soluções e questões de interesse público. Mais do que tudo, precisam estimular essa atuação cidadã nos seus próprios estudantes, para que sejam protagonistas na escola e na vida. E, na nossa última parte da nossa TPC, contribuições da Lilian Bassic sobre a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Vejam o vídeo a seguir. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a etapa do ensino médio da nossa Base Nacional Comum Curricular e discutir um pouquinho a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A área de Ciências da Natureza e suas tecnologias é formada por conhecimentos de Física, Química e Biologia. É uma área que propõe aos estudantes construir e utilizar os conhecimentos específicos de ciências para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais e globais relativos às condições de vida e ao ambiente. Isso ocorre em uma visão espiral, a partir dos conhecimentos de Física, Química e Biologia, que fazem parte de Ciências da Natureza e que vão sendo retomados e aprofundados desde o ensino fundamental. No ensino médio, são propostas 3 competências específicas que aprofundam as habilidades trabalhadas no ensino fundamental e que foram desenvolvidas nas unidades temáticas Matéria e Energia, Terra e Universo, Vida e Evolução. Além disso, as competências pretendem dar oportunidade para que os estudantes aprendam, por exemplo, a estruturar linguagens argumentativas, que são aquelas que vão possibilitar uma comunicação para diversos públicos em diferentes mídias, a desenvolver propostas de intervenção pautadas em evidências, em conhecimentos científicos, em princípios éticos e responsáveis. Cada uma das competências específicas apresenta quais as habilidades que podem ser alcançadas nessa etapa da escolaridade. Entre as competências específicas, a competência específica 3 vale ser destacada na área de Ciências da Natureza. Enquanto as competências 1 e 2 apresentam a retomada e o aprofundamento das unidades temáticas que foram propostas no ensino fundamental, essa competência vai além, ao propor a utilização do pensamento científico para o desenvolvimento de propostas de intervenção. Assim, leva o estudante a assumir uma postura crítica e criativa na solução de demandas do seu entorno, por exemplo. Além disso, valoriza a comunicação e a inserção das tecnologias digitais. Para a elaboração dos currículos, é importante o estudo das habilidades consideradas em cada uma das competências, para poder contextualizar, complementar ou aprofundar cada uma delas. Ao realizar esse estudo, é possível identificar pontos em comum entre as diferentes áreas das ciências da natureza e suas tecnologias em uma mesma habilidade. Com esses pontos identificados, várias metodologias podem ser utilizadas. Com o intuito de valorizar a investigação, a intervenção e a comunicação que estão propostas na área, pode ser uma abordagem interessante pensar em aprendizagem baseada em projetos. Um projeto possível envolveria o estudo da água, analisando a incidência de dengue numa determinada região. Um projeto como esse pode
abordar questões de diferentes habilidades da base, considerando as competências específicas 1 e 2 e realmente se aprofundando na competência 3, em que você vai poder intervir numa comunidade e pensar formas de comunicar de que maneira prevenir essa doença numa região. O professor tem o desafio de desenhar essas práticas que vão integrar os conteúdos específicos da área com as competências. Por exemplo, não adianta apenas apresentar um determinado conceito como o de citologia numa aula expositiva. Mas para desenvolver a competência 2, o estudante precisa estar em contato com uma proposta que dê oportunidades para ele levantar hipóteses, pesquisar, realizar coleta de dados, informações, argumentar com base nesses dados. Além disso, as competências podem estar conectadas nessa prática. E além dos objetos de conhecimento trabalhados para atender a competência 2, é possível pensar em uma forma de comunicar suas descobertas e aproximar-se da competência 3. Outra dúvida recorrente é: se apenas língua portuguesa e matemática são obrigatórias em todos os anos do ensino médio, então as ciências da natureza podem ser trabalhadas apenas no primeiro, no segundo ou no terceiro ano? Se considerarmos um currículo em espiral e uma construção de conhecimentos que contemple, em todos os anos do médio, as competências gerais da BNCC, eu recomendo que as habilidades de ciências da natureza estejam presentes em todos os anos. Se olharmos para as competências gerais da base, podemos encontrar conexão entre várias delas e a área de ciências da natureza, contribuindo para o desenvolvimento integral do estudante. Ao organizar as disciplinas tradicionais do ensino médio em áreas de conhecimento, o documento deixa claro que o objetivo não é a exclusão das disciplinas, mas o fortalecimento das relações entre elas. Isso requer um trabalho colaborativo na redação dos currículos, para que ao chegar à escola, os professores de física, química e biologia possam também, de forma colaborativa, pensar no planejamento e na execução dos planos de ensino. A área de ciências da natureza pode contribuir para colocar o jovem de hoje no centro do processo. A partir do momento que valoriza a investigação, ela consegue desenvolver nesse estudante um pensamento científico, crítico e reflexivo sobre o mundo em que ele vive. E essa é a maior contribuição dessa área.